Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal Regional. A Troika está novamente em Portugal e é o início, aliás, da avaliação trimestral feita ao nosso país. Desta avaliação pode sair um alargamento do prazo para a meta do 3% do déficit. Começa hoje a 7ª avaliação da Troika ao Programa de Ajustamento Financeiro de Portugal. Uma avaliação que servirá também, segundo o Ministro da Defesa, para avaliar o próprio programa aplicado ao país. Aguiar Branco considerou assim que, se Portugal está a cumprir de forma exemplar o programa, a própria atividade dos nossos credores tem de ser avaliada, ou seja, este é um exame também para eles. Mas esta 7ª avaliação fica marcada pela recente revisão das previsões para a economia portuguesa feitas pela Comissão Europeia, que colocam agora a economia a recuar 1,9%, quanto a uma previsão anterior, partilhada pelo Governo, de uma recessão de 1%, o que fará disparar o desemprego para uma taxa próxima dos 17,3%. Perante estes números, também os dados da consolidação orçamental ficam comprometidos, sendo de esperar, tal como o Ministro das Finanças afirmou no Parlamento, que Portugal possa vir a beneficiar de mais um ano para atingir um déficit inferior a 3% do Produto Interno Bruto. Todas estas estimativas poderão, no entanto, voltar a ser revistas já em março, precisamente depois da 7ª avaliação da Troika. A avaliação que agora se inicia será ainda marcada não só pela ativação do chamado Plano B do Governo, um plano que prevê poupanças adicionais de cerca de 800 milhões de euros de forma a cumprir as metas do déficit, mas também pela discussão do pacote de reforma do Estado, que prevê o corte de 4 mil milhões de euros à despesa pública. A menos de um mês para o fim do inverno, a gripe continua a dar cartas. Na última semana apareceram novos casos de gripe A. O Ministro da Saúde diz que não há motivo para alarmes, mas adverte que a vacinação ainda é possível. As máscaras estão de volta a algumas unidades hospitalares. Na última semana, cresceu o número de pessoas internadas com sintomas de gripe A. Segundo o Diretor-Geral de Saúde, não há motivo para qualquer alerta, uma vez que a situação está de acordo com o quadro da gripe para esta época. O Ministro da Saúde também não vê motivo para alarmes, mas afirma que os cidadãos estão ainda a tempo de recorrer à vacinação. A atual vacina sazonal da gripe protege contra 3 vírus, incluindo o da gripe A. Alguns centros de saúde estão a fornecê-la gratuitamente a outros grupos da população, para além dos que são considerados grupos de risco. Pelo menos 20 pessoas estão internadas em estado grave com o vírus da gripe A, inspirando cuidados. O vírus que está a afetar os doentes é o mesmo que provocou uma pandemia em 2009-2010, com mais de 18 mil mortes em todo o mundo. Em Portugal, houve 122 mortes e mais de 160 mil casos. Cerca de 250 mil portugueses sofrem de psoríase, uma doença incurável, mas que encontra cada vez mais novas perspectivas de tratamento. Fica a conhecer os benefícios do sol para esta patologia. Trabalhamos, amamos, vamos à praia, choramos, sorrimos, dançamos e sentimos muito. É este o lema das pessoas que sofrem de psoríase. A psoríase é uma doença crónica, proliferativa, inflamatória, que tem uma componente hereditária já perfeitamente definida. Que se traduz por uma descamação em zonas, em áreas do corpo, pode ser extensiva ou não a toda a nossa pele. Existem vários tipos de psoríase, classificados de acordo com seu aspecto clínico. Os mais comuns são a rotata, a inversa e a psoríase em placas, sendo este último o surgimento de placas vermelhas com relevo o principal sintoma. Habitualmente é uma pequena lesão de pouquíssima importância e que as pessoas não valorizam e que é muito frequente ser nos cotovelos e nos joelhos. Estas são as primeiras lesões. É um pequeno eczema, não valorizam. E por motivos, diversos, de pessoa para pessoa, ela pode se manifestar rapidamente e passar ao corpo todo, como pode ficar circunscrita a pequenas placas. Não existe uma cura definitiva para a psoríase, mas sim
um conjunto variado de tratamentos, como a aplicação de cremes hidratantes ou a hieloterapia, que consiste na exposição à luz solar, e ainda a fototerapia, que se baseia na exposição da pele a fontes artificiais de luz ultravioleta. Existem imensos tratamentos, felizmente. Nós não curamos a psoríase, mas podemos tratar e podemos aprender e viver muito bem com a psoríase. Normalmente, e numa fase inicial, a psoríase trata-se com aplicações tópicas, diversas aplicações tópicas. Quando as aplicações tópicas não resultam, não têm um resultado efetivo, passa-se para a terapia oral e para os raios. Há muito a terapia por filtros solares. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o sol é fundamental para os doentes com psoríase. Se a pele estiver bem protegida e bem hidratada, o doente deve desfrutar dos raios solares. Está efetivamente provado e comprovado de que há benefícios com os raios solares, com os ultravioletas A e os ultravioletas B. Na ausência de sol, há muitos médicos que optam por essa terapia de fazer as aplicações. Relativamente aos malefícios do sol, num doente com psoríase, na minha opinião, embora haja escolas que não têm a mesma opinião, na minha opinião é que eles são tão benéficos ou tão maléficos quanto para uma pessoa normal. Para quem descobriu há pouco tempo que sofre de psoríase, aqui ficam algumas dicas. Fazer mar, fazer sol, proteger-se, ter mais cuidados com a hidratação da pele. Em cada momento terá que agir conforme o seu prazer e o seu estado. Isso é uma forma muito boa e uma terapia fantástica para a psoríase. Aos doentes da psoríase, deixem-me dizer uma coisa: gostem deles próprios, amem-se a eles próprios, porque se amam deles próprios, amem a quem está ao lado. Aos familiares, aos amigos e principalmente aos que estão em casa, não façam disso um trauma maior que a própria doença para quem tem a doença, porque a maior doença que um doente da psoríase tem é o preconceito, e lidar com o preconceito é muito mais difícil do que pôr as nossas pomadas, ou de tomar os nossos biológicos, ou de tomar a nossa medicação oral. A psoríase é ainda vista com preconceito. Os jovens são os que pior reagem ao diagnóstico, o que os leva em situações extremas a atentar contra a própria vida. Desta forma, e para apoiar estes doentes, que são já cerca de 250 mil portugueses, surgiu a Associação Portuguesa da Psoríase. O grande trabalho da associação passa fundamentalmente por termos a possibilidade de estarmos juntos, estamos em coletivo, porque a doença da psoríase, para além de um problema da pele, que de facto também é um problema na área psicológica que afeta muito. E creio que nós, ao estarmos numa associação, e portanto estarmos perante um problema que é comum, a quem lá está, serve também nesse aspecto para podermos falar, trocarmos ideias, enfim, podermos estar à vontade. A psoríase também é conhecida como a doença dos 3 nãos: não contagia, não cura e não mata. Mesmo sem cura, quem sofre de psoríase pode ter um dia-a-dia normal. Basta para isso que aprenda a lidar com a doença e redobre os cuidados com a sua pele. E já no próximo dia 28 de fevereiro, esta Associação Portuguesa da Psoríase celebra 8 anos de existência. Uma associação que desde a sua criação luta para que esta doença seja reconhecida como uma doença crónica. Seguimos agora com a atualidade regional. Ontem, o vereador da CDU da Câmara do Porto visitou o bairro Duque de Saldanha e detectou vários problemas que afetam a habitação social. Pedro Carvalho disse que este é um bairro que não é requalificado há mais de 7 anos, que deveria ter uma redução das rendas. Acrescentou ainda que é essencial que se façam intervenções estruturais, não só no interior das habitações, mas também no exterior, já que no bairro Duque de Saldanha o jardim e o ringue estão abandonados. Mesmo o espaço de lavadouros públicos tem uma série de equipamentos que não funcionam. Em 10 anos, a cidade do Porto perdeu 10% da população.
Assim, o valor médio dos imóveis, ao abrigo de créditos à habitação, desceu quase 15%. É previsível que a desertificação se acentue até 50% nos próximos anos, pois quase um quarto da população residente tem mais de 65 anos. Assim, a pressão negativa sobre o preço das casas cresce através da degradação das habitações e do aumento do número de casas para venda. Manuel Pizarro classificou de ridículo o anúncio feito da Presidência da República, dizendo que detectou um erro da publicação da lei que determina a limitação de mandatos autárquicos. O candidato socialista defendeu que os partidos devem dizer com clareza qual a sua posição. O autarca acrescentou que, pela parte que lhe toca, acha que deve haver renovação da vida política e que é a favor da limitação dos mandatos. Este fim de semana, Alberto Santos, presidente da Câmara Municipal de Penafiel, disse que a dívida da autarquia diminuiu cerca de 10 milhões de euros nos últimos 3 anos, em resultado de um plano de poupança. O autarca afirmou que, ao longo do mandato, foi-se apercebendo que se aproximavam tempos nada fáceis e assim tiveram que ser tomadas medidas, através da poupança, para agora haver respostas concretas para os problemas reais. O atual presidente e candidato social-democrata recordou que a grande redução da dívida não comprometeu o apoio social a quem mais precisa no concelho. Os 24 Oscars da Academia foram entregues esta madrugada em Los Angeles. Foi a edição número 85 que premiou Argo como melhor filme do ano, mas foi A Vida de Pi que mais estatuetas arrecadou na noite dos Oscars. Esta madrugada realizou-se a tão esperada 85ª edição dos Oscars no Dolby Theatre, em Los Angeles. O famoso criador do Family Guy, Seth MacFarlane, teve o privilégio de entreter a plateia por mais de 3 horas de espetáculo. As previsões saíram praticamente todas acertadas, tendo Argo, de Ben Affleck, recebido a estatueta para melhor filme. O anúncio foi feito pela primeira-dama norte-americana, diretamente da Casa Branca para Hollywood. Este realizador levou ainda para casa o Oscar de melhor argumento adaptado e melhor montagem. Contudo, o prémio de melhor realizador foi ganho por Ang Lee com o filme A Vida de Pi. Este filme foi, aliás, o mais galardoado da noite, com os prémios de melhor realizador, melhor fotografia, melhor banda sonora e o melhor filme em efeitos especiais. Já o Oscar de melhor ator principal foi para Daniel Day-Lewis no filme Lincoln. O ator teve o privilégio de ser o primeiro na história do cinema a vencer 3 estatuetas douradas nesta mesma categoria. Já o prémio de melhor atriz principal foi para Jennifer Lawrence no filme Um Guia para o Final Feliz. Quentin Tarantino viu Django Libertado ganhar o Oscar para melhor argumento original. Concentremos-nos agora na categoria de melhor filme de animação. O Oscar foi para Brave, dos realizadores Mark Andrews e Brenda Chapman. A atriz portuguesa Rita Blanco deixou também a marca do seu país nesta noite com a participação no filme Amor, que por sua vez recebeu o prémio do melhor filme estrangeiro. Estas horas de espetáculo contaram com muitos momentos de diversão e, como sempre, inúmeras celebridades desfilaram pela mais conhecida passadeira vermelha para verem ser entregues as 24 estatuetas douradas. Seguimos agora este jornal com o comentário com Cancela Moura. Olá, Cancela Moura, bem-vindo ao Jornal Regional. A lei de mandatos parece estar a ter agora algum consenso ou, por outro lado, uma maior controvérsia. É a Presidência da República que acha aqui uma troca de um "da" por um "de", e assim é capaz quase de desvendar o mistério da interpretação desta lei da limitação dos mandatos. Na sua opinião, o que é que diz a lei? Olha, eu partilho um bocadinho daquilo que é a opinião de reputados constitucionalistas, como Jorge Miranda ou como Tiago Duarte, que vieram dizer que é manifestamente irrelevante aquilo que efetivamente está agora reinventado ou redescoberto pela Presidência da República. Aliás, eu acho que uma grande... O Presidente da República tem sabido remeter a tantos silêncios que, neste caso, penso que seria um grande serviço ao país ele próprio não ter levantado esta polémica da forma como o fez, porque de facto é relevante. Há um problema político que esta lei tem, que está a ser interpretada
por conveniência, por uns políticos num sentido, por uns agentes políticos num sentido e por outros agentes políticos por outro. A lei é clara. Eu, como jurista, quero aqui dizer que nem sequer está em causa nem o espírito, nem a letra da lei, como alguns estão a dizer. A letra da lei é claríssima, é impedir que alguém que exerce as funções de Presidente de Junta e Presidente de Câmara não possa exercer um quarto mandato. E se a lei tem 2 ou 3 artigos, portanto, só um deles é que é um artigo central, e se a lei quisesse dizer mais alguma coisa, tê-lo-ia dito dizendo na autarquia especificamente em concreto. Portanto, não há dúvidas nenhumas que a limitação... Quando não existe, portanto, esse pressuposto, ele não deve ser colocado. A mim parece que não, e eu diria porquê. Porque efetivamente não está escrito que é naquela autarquia, isto é, não está reportado ao território, está reportado a funções. Aliás, a lei diz, no seu número 2, que quem atingir o limite de mandatos não pode exercer aquelas funções, e portanto aquelas funções são na autarquia onde se está, ou em qualquer outra, são as funções de Presidente de Junta ou Presidente de Câmara. Quanto à letra da lei, estamos esclarecidos. Aliás, quanto ao espírito, que é aquilo que a lei pode alcançar para além do que a letra pode dizer, enquanto jurista também gostava de dizer o seguinte: a lógica da lei é não permitir que um autarca se eternize ou de modo infinito no exercício de um cargo. Ora, aquilo que se pretende é exatamente dar guarida a esta forma infinita de exercer o cargo, se nós interpretarmos isso como sendo só para o território. Porquê? Quem foi candidato, e podemos dar aqui um caso em concreto, eu sou uma pessoa extremamente frontal, gostaria de dizer, Luís Filipe Menezes pode ser Presidente de Câmara até ao fim da vida, desde que ganhe agora no Porto pode ficar 3 mandatos, regressa a ganhar mais 3 e, portanto, eterniza-se, que é precisamente o espírito com que a lei, efetivamente, não foi aprovada. Aqui, o que me acho curioso é a inércia e a falta de coragem dos partidos, do sistema político, nomeadamente dos partidos. Em esclarecer esta situação. Não, porque tem um instrumento à mão. Esta polémica já vem desde há 2, 3 anos. E, portanto, eu também aqui gostava de referir que isto foi aprovado em 2005, em agosto, e não foi aplicado nessas eleições porque era muito em cima da hora, não foi aplicado em 2009 porque era para dar uma margem de manobra suficiente para que houvesse uma transição nas autarquias, etc. Portanto, é agora que está a surgir toda esta confusão. É a primeira vez em que a lei vai ter aplicação, andam aqui já a arranjar uma forma habilidosa de contornar a aplicação da lei. Acho que há uma manifesta falta de coragem e de inércia, porque os partidos políticos, como eu dizia, têm neste momento ao seu dispor a iniciativa parlamentar, se quisessem, de discutir a matéria a sério. E com antecedentes. Quais são os antecedentes? A Assembleia da República, na discussão da lei, e nós já ouvimos alguns dos protagonistas, até num ou noutro sentido, há uma ata, há um diário da Assembleia da República onde é um repositório de tudo o que é discussão de qualquer tema. Esse seria um antecedente muito importante para saber, de facto, qual foi a intenção dos parlamentares no sentido de legislar. Chegados à conclusão de que poderia ir num ou noutro sentido, poderiam sempre tomar uma iniciativa parlamentar onde se assentassem, discutissem e dessem um rumo relativamente a esta matéria. Isto é um folclore em vésperas eleitorais e, de facto, neste momento existem 7 candidaturas que podem estar em risco. Algumas das providências cautelares que foram agora intentadas, uma delas, tal como era previsível, um dos tribunais já decidiu que isto está fora de tempo, é extemporâneo discutir agora, a não ser que seja quando a lei estiver concretizada no âmbito da aplicação da lei eleitoral. Outras já foram aceitos e tiveram provimento. Significa que até é importante para o PSD, que é o único partido que tem estes candidatos, que esta questão se decida de imediato. Porquê? Porque, efetivamente, poderão ser confrontados a 55 dias das eleições para um plano B, exatamente, cujo candidato tenha que mudar. Portanto, eu julgo que toda esta matéria poderia passar. É verdade que uma alteração à lei implicaria uma maioria qualificada de 2/3, e eu penso que a falta de entendimento entre o PS e o PSD seria essencial, ou é essencial para que não aconteça esta alteração legislativa. Aliás, a lei eleitoral não foi mudada precisamente porque não houve entendimento
já entre o PSD e o CDS e ainda com o Partido Socialista, e portanto eu acho que tudo lado isto... do PS, o partido acaba por tomar aqui uma posição um bocado mais clara, ao não permitir exatamente que existissem candidatos nestas condições. Eu penso que o Partido Socialista tomou uma decisão assertiva, em face das dúvidas que existiam. Então a decisão que tomou foi: nenhum dos autarcas que completa o seu terceiro mandato consecutivo será candidato e, portanto, não arriscaremos a apresentar candidaturas com esta dúvida, que, muito sinceramente, parece que é cada vez menos dúvida. Eu julgo que esta questão do de e do da, de facto, é uma questão de semântica, e eu julgo que os próprios juristas vieram, e como digo, eu acho que Jorge Miranda, que é um constitucionalista que, para além do mais, também esteve na Assembleia Constituinte, eu penso que é insuspeito para podermos levar em consideração o facto de ele ter dito, como eu corroboro, de que, além de um problema técnico e jurídico, como muitos querem fazer incidir, estamos perante um problema político onde é preciso ter coragem e levar à prática uma coisa que é muito importante. A lei também tem de ser interpretada à luz do princípio da renovação da classe política, cujo princípio está consagrado em termos constitucionais, e, portanto, não se pode, portanto, por razões de conveniência ou por estratégia até muitas vezes pessoal, estarmos aqui a tomar em consideração ou fazer de conta que esta lei é uma mera indicação, e, portanto, eu julgo que deveria ser tido em consideração, pelo menos, todas estas achegas que nos últimos dias têm vindo a ser feitas, e terem a coragem de clarificar isto, porque se há muitas das coisas em que não se acredita na classe política, estamos aqui perante um debate que efetivamente é bem demonstrativo daquilo que os cidadãos comuns podem ver como servindo ou não para credibilizar aquilo que pode ser a ação política dos nossos governantes, nomeadamente dos autarcas. De resto, Cancela Moura, os tribunais que já aceitaram, por exemplo, aqui da Comarca do Porto, que já aceitou a providência cautelar, interposta à candidatura de Luís Filipe Menezes, dará seguimento, ou seja, é o Tribunal que vai decidir o provimento ou não desta candidatura? Neste momento existem duas interpretações possíveis. Há quem entenda que efetivamente a constitucionalidade desta lei ou a legalidade desta lei só pode ser aferida em momento em que ela se concretize, isto é, no âmbito da aplicação da própria lei eleitoral autárquica, e, portanto, com o tal risco de, muito pouco tempo das eleições, poder haver uma decisão que seja contrária àqueles que pretendem ver-se como candidatos. Há um outro entendimento que também é de Paulo Moraes, que também apresentará brevemente providência cautelar nesse sentido, que é, uma vez que já existe o anúncio público de uma infração à lei, por cautela, a tal providência cautelar ser intentada no sentido de não permitir que esses candidatos possam infringir uma lei que está perfeitamente clara. Aquilo que se passou nestas providências cautelares 7, que foram intentadas pelo movimento de Revolução Branca, é que em Loures houve a primeira interpretação que eu referi e, portanto, foi indeferida, tendo em consideração a extemporaneidade do pedido, e em Lisboa e no Porto foram aceitos. E eu acredito, aliás, Jorge Miranda também veio fazer uma clarificação sobre esta matéria, independentemente do de e do da, que é uma mera interpretação do Sr. Presidente da República, que respeitamos, mas que, efetivamente, o que está escrito na lei, se assim quiserem entender, é aquilo que deve ser tomado como certo. E, naturalmente, os próprios tribunais, neste momento, poderão antecipar uma discussão, por via destas providências cautelares, notificando os interessados para se poderem defender e fazer-se a primeira apreciação de mérito sobre a aplicação prática desta lei. Isto pode permitir que até se possa escrever direito por linhas tortas, que é, eventualmente, por via de um processo anómalo, em termos jurídicos, podermos clarificar atempadamente aquelas candidaturas que neste momento são anunciadas como 7 no país, possam ou não estar a sofrer desta ilegalidade. Poderão existir decisões diferentes? Admito. Aliás, os tribunais têm esta característica, a jurisprudência nasce precisamente de uma maioria que, efetivamente, de decisões que vá num ou noutro sentido. Admito que, efetivamente, face à discussão que neste momento existe, os tribunais possam ter necessariamente interpretações diferentes. Mas aí o Tribunal Constitucional será chamado, com certeza, a dirimir sobre a legalidade ou inconstitucionalidade que, eventualmente, comporta a lei.
Uma última chega ao nosso segundo tema. A Troika está hoje em Portugal e estará para fazer a sua 7ª avaliação ao programa de ajustamento. Cancela, Aguiar Branco disse este fim de semana que esta também é uma avaliação ao próprio programa da Troika. Acredita nisso? Acredita que haja aqui também acertos naquilo que está a ser imposto ao nosso país? Olha, eu penso que esta avaliação, esta 7ª avaliação, provavelmente será a mais decisiva de todas. E aquilo que o Ministro Vítor Gaspar vem dizendo, que este é o princípio do fim da assistência financeira, também é verdade. Porquê? Porque Portugal já recebeu mais de 80% do valor que foi emprestado pela Troika e depois porque, efetivamente, esta questão que é colocada por Aguiar Branco também me parece interessante. Eu julgo que ele está a fazer isto na perspectiva, muitas vezes diz-se que os grandes mestres, os grandes professores ao nível da educação, isto são teses que não são minhas, são de especialistas, são aqueles que efetivamente conseguem transmitir da melhor maneira e conseguem que os alunos efetivamente tenham os melhores resultados. Isto é, os alunos brilhantes nascem de professores que sabem ensinar. Aquilo que efetivamente, eu penso que na minha modesta interpretação, aquilo que eu faço relativamente ao que diz Aguiar Branco é que ele refere muito bem que o que estará em causa nesta 7ª avaliação, e quando quase tudo já está decidido, é importante que se diga que Portugal já se vai financiar com um empréstimo a 5 anos, já há sinais macroeconómicos que são indicadores disso mesmo. Ele está a reportar a esta realidade, dizendo que também eles estarão em causa. Porquê? Foram eles que planificaram, foram eles que projetaram, foram eles que definiram exigências. Ou seja, os resultados também vêm de uma receita. Bem de uma receita que foi prescrita pela Troika. E, portanto, nessa medida, eu entendo muito bem as palavras da Aguiar Branco. Eu penso que, efetivamente, esta 7ª avaliação vai revelar se, efetivamente, a receita tinha uma boa prescrição ou se, ao contrário, as coisas não correram tão bem quanto desejariam, quanto aos objetivos. E relativamente aos objetivos, Portugal, eu não tenho dúvidas, eu acho que Portugal vai aproveitar, e eu acho que é importante dizer isto, primeiro, para adiar, portanto, a aplicação dos cortes de 4 mil milhões, pelo menos por mais um ano. Há quem defenda que deveria ser estendido no tempo. Eu penso que Vítor Gaspar vai aproveitar, e penso que até já fez este anúncio com uma certa concertação com a própria Troika. Não me acredito que não seja dessa forma. Também acho que vai haver um adiamento da própria meta de déficit por mais um ano, para atingir os 3%, o que vai dar aqui uma margem muito mais interessante. E, por último, haverá uma extensão do próprio prazo de pagamento dos 78 mil milhões de euros, o tal mais tempo, que já, como já se sabe, já foi pedido inclusivamente ao Eurogrupo e que só falta agora acertar com os técnicos da Troika. E, portanto, eu julgo que isto vai ser determinante para que, efetivamente, Portugal possa ter, como temos vindo a referir nos últimos tempos, alguma folga. Alguma folga e novas condições. Exatamente. Moura, obrigada pelo seu comentário no Jornal Regional. Até uma próxima oportunidade. Seguimos a conhecer agora a capa do Jornal Audiência, amanhã nas bancas. Um destaque especial para a Vintes, que homenageia atividades em extinção na edição de amanhã, de terça-feira, do Jornal Audiência. Mais abaixo, destaque também para Valadares. Menezes culpa o Ministro pela indefinição do Centro de Reabilitação. Ao lado, em Matosinhos, a Câmara já investiu 1 milhão de euros em projetos sociais. Tempo ainda para dizer que a Feira de Fumeiro de Trancoso abre as portas no fim de semana. Por último, e na cultura, o TEP estreia Os Maias, em versão sala de aula, e ainda a não perder nesta edição da manhã o tenor Giovanni D'Amore, que se fascinou por Amália aos 4 anos. E agora as previsões do tempo. Uma terça-feira com céu limpo e sol, mas com muito frio. Alguns distritos vão contar mesmo com temperaturas negativas, como é o caso de Bragança, onde as temperaturas vão atingir os 4 graus negativos. Quanto a máximas, 12 graus para o Porto, 13 para Lisboa, 15 graus de máxima para Faro. A informação está de regresso mais logo. Até lá, boa noite.